Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo e trago neste momento a continuidade do nosso estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. Vamos agora, então, ao tópico Consciência e Sofrimento. Estamos no penúltimo tópico, que é do terceiro capítulo, certo? Vamos então ao nosso estudo, leitura, reflexão, passo a passo. Nos diz Joana de Ângeles. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus. Desenvolve-se de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Da mesma forma que, para atingir a finalidade, a semente deve morrer para libertar o vegetal, que ele dorme em latência. A consciência rompe a obscuridade na qual se encontra a inconsciência, para conseguir a plenitude, a potencialidade do si espiritual a que se destina. Nesse desenvolvimento inevitável que se dá durante a existência física nas várias etapas reencarnacionistas, o sofrimento apresenta-se como meio natural da ocorrência evolutiva, constituindo processos de maturação e de libertação do espírito, o ser imortal. Enquanto esse fenômeno não ocorrer, o indivíduo permanecerá mergulhado em um estado de consciência coletiva amorfa, perdido no emaranhado dos instintos primitivos, das paixões primárias, em nível de sono em sonhos. Sem autoidentificação, sem conhecimento da sua realidade espiritual. Para que se possa refletir a luz, a gema experimenta a lapidação, que a princípio lhe arrebenta a aspereza, facultando-lhe a libertação da ganga até o âmago, onde jaz toda a pureza e esplendor. Assim, nós podemos perceber o que nos diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde estão inscritas as leis de Deus? Se não me engano, é a questão 621. Desculpem se houve alguma falha na numeração. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, e de acordo com esta consciência, nós vamos desenvolvendo o livre-arbítrio, optando por caminhos, escolhas e possibilidades. Dentre essas, nós vamos percebendo o que é o bem, o que é o mal, o que nos traz alegria e o que nos causa dor, e também as outras pessoas, certo? Então, vamos adiante. Em face à sensibilidade de que é constituído, o ser humano também experimenta a purificação mediante a dor, que gera os sofrimentos psicológicos, físicos e morais, que o propelem ao aceleramento do esforço de sublimação, na qual conseguirá a plenificação. Diante da ignorância da necessidade de evoluir, estágio de adormecimento da consciência, o sofrimento se lhe apresenta agressivo e brutal, gerando revolta e alucinação. À medida que aprimora a sensibilidade, ele se faz profundo, sutil, fomentador de crescimento e transformação interior. Mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, o ser embrutecido não sabe eleger as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento às necessidades fisiológicas, sensações, em detrimento das emoções psicológicas que o capacitam para a conquista do belo, do nobre e do bom. O despertar da consciência, saindo da obscuridade do amálgama do coletivo para a individualização, é acompanhado pelo sofrimento, qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém, sob o guante ainda inevitável da dor. Nesse mecanismo da evolução, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. Por ser parte do grupo social no qual se movimenta e se desenvolve, influencia-o querendo ou não, e com este produzindo um envolvimento coletivo que responde pelo seu estacionamento ou progresso, conforme favorável ou perturbador seja o conteúdo da sua atividade. Então, através das nossas escolhas, nós vamos desenvolvendo a felicidade ou a dor. Assim, nós teremos resgates, teremos fatos para
resgatarmos, não gosto da palavra culpa, punição, que estamos pagando, não. Nós estamos refazendo um caminho, resgatando coisas que deixamos para trás e reconstruindo aquilo que foi feito de forma errada. Talvez por uma consciência sem a noção dos erros, às vezes com a consciência, até certo ponto, dos atos errados, mas em que a nossa prepotência, o nosso egoísmo, nos incutia ali que nós tínhamos tudo em mãos e poderíamos virar o jogo, como dizemos aqui na Terra, a nosso momento e prazer. Mas não é assim que acontece. Quando nós fazemos um ato, nós iremos resgatar, nós iremos colher os frutos bons ou ruins, mas aprenderemos e amadureceremos com todas as nossas escolhas. Certo? Continuemos então. Como efeito, temos os sofrimentos sociais dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. A reencarnação é a lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito. Esse arquiteto de si mesmo e do seu destino, dispondo da livre opção, ou arbítrio, ele trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega. Como luz dos refolhos da consciência adormecida, o que deve ou não fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir a harmonia, a ausência de culpa. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la, provação, e se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismos de dor sem alternativa ou escolha, expiação. O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência, conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Do acelvajado automático ao martírio por abnegação, desde o grosseiro e instintivo ao profundo racional, as tecelagens da noção de responsabilidade trabalham a culpa, que imprime o imperativo da reparação como recurso inalienável da recuperação. Instalam-se, então, conflitos quando há consciência de culpa e se transferem de uma para outra reencarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual, o modelo organizador biológico, proporcionando as anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras, ou se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores que dilaceram com severidade o ser. Assim, nós podemos perceber que tudo aquilo que nós geramos na nossa casa mental, no nosso pensamento, aqui no nosso espírito, repercute no nosso perispírito, que é o modelador do nosso corpo físico. Então, como nós estamos aqui no corpo físico, isso acaba eclodindo no nosso corpo através de doenças, enfermidades, às vezes doenças autoimunes, quando o corpo, como se o corpo combatesse ele mesmo, vamos dizer assim, traumas, fobias e várias outras questões desse tipo, pela não liberação da consciência dos erros, do auto-perdão, entrando numa auto-obsessão e também nas faixas obsessivas de outros irmãos que sofrem em regiões semelhantes ou que buscam a sua vingança, digamos assim. Somente a libertação da consciência da culpa, somente o auto-perdão, a oração nos dá essa vazão para mergulharmos em rios limpos, certo? Continuemos. Nesse complexo de acontecimentos, o amor é antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo, diminuindo ou mudando-lhe a estrutura. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. O amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à criatura.
aproximando-a ou distanciando-a, de acordo com a resposta que der a esse impulso grandioso e sublime. Nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com os desejos e as paixões, tornando-se fisiológico ou do queixo para baixo. É egoístico, atormentante, imprevisível, apaixonado. À medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, torna-se psicológico, do queixo para cima, mantendo os idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos e superando os limites egoístas. Lentamente, ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador, altruísta. Graças à sua ingerência nas ações, o que favorece o progresso constitui-lhe recurso para alterar as paisagens kármicas do espírito, modificando os painéis dos sofrimentos futuros, prevenindo-os, diminuindo-os ou libertando-os, conforme a intensidade da sua atuação. Entretanto, à medida que o ser desperta para a realidade interior, o sofrimento muda de expressão e pode tornar-se um instrumento do próprio amor. Ao invés de manter o caráter reparador, qual ocorreu com Jesus, Francisco de Assis e outros que, sem quaisquer débitos a ressarcir, aceitaram-no a fim de ensinarem coragem, resignação e valor moral. Uma atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta as engrenagens das doenças, que nelas se instalam com efeitos dos distúrbios da consciência de culpa, defluente dos atos pretéritos. A postura amorosa desperta a consciência de si mesmo, anulando os fluidos perniciosos que abrem caminho à instalação das doenças incuráveis, portanto, dos sofrimentos dilaceradores. A energia gerada por uma consciência em paz, favorável ao desdobramento do sentimento do amor profundo, é responsável pela libertação do sofrimento, mesmo que, momentaneamente, as suas causas permaneçam. Ele se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo, não se fazendo afligente, embora um espinho na carne, como asseverou o apóstolo Paulo, advertindo e guiando os movimentos na direção da meta final. Desse modo, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou examinando ou dando-lhe o sentido da felicidade. Portanto, através deste trabalhar do amor a nós, errei, por mais que seja grave o meu erro, errei, não consegui agir diferente, ou eu agi de forma consciente no erro, mas pensando que poderia controlar a situação, poderia reverter, ou que seria apenas esta consequência. E as coisas tomaram uma proporção incontrolável. Mas já está feito. O que temos de fazer é respirar fundo, termos o nosso arrependimento verdadeiro, buscarmos uma nova alternativa, recomeçarmos de novo, reconstruirmos. Assim, através desta dor, podemos construir um caminho de luz, de paz e de muita alegria. Não é porque erramos até agora que nós temos que merecer as doenças, temos que ser merecedores das doenças para nos libertarmos. Não. A nossa libertação não precisa ser apenas pela dor. A dor, muitas vezes, é o único recurso que a nossa consciência se sente tão culpada a ponto de achar que eu preciso desenvolver uma doença grave para me libertar de toda aquela dor, que eu preciso sofrer na mesma proporção ou ainda mais para que eu repare o meu erro. Não. Eu posso vir para levantar as pessoas que eu derrubei ou levantar outras. Se aquelas não me perdoam e eu realmente estou verdadeiramente arrependida e mudando, eu posso reparar através de outras pessoas. E a cada um cabe a escolha de perdoar ou não perdoar. Certo? Podemos reparar pelo amor. Já dizia o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Eu sou Débora Rabelo.
No próximo estudo, nós estaremos analisando o último tópico do capítulo 3, chamado Exame do Sofrimento. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.